Aí a gente viu também a semana passada que esses tecidos eles podem ser classificados de acordo com o formato das células que os constituem. E de acordo com esse formato que as células têm, eles podem ser classificados em cúbico, prismático ou colunar, pavimentoso ou escamoso e o epitélio de transição. Eu creio que a gente parou nesse slide aqui, exatamente nesse. Tem alguém pedindo para entrar, deixa eu ver lá. Pronto. Vocês continuam vendo os slides, minha gente? Sim. Tá certo. Eu fui lá aceitar o menino, eu não sei se tinha saído. No caso, a menina. Pronto. Eu creio que a semana passada a gente parou exatamente aqui nesse slide. Sobre a classificação do tecido epitelial quanto ao formato dessas células. Quanto ao formato das células, os tecidos cúbicos, o nome já diz, as células vão ser em forma de cubos ou quadrados, certo? Os primáticos ou colunares, o nome já diz, as células vão estar em forma de colunas, que ó, como as células são mais alongadas, cubos, colunas. Células em forma de colunas, prismáticos ou colunares. O pavimentoso ou escamoso, que é a mesma coisa, as células vão estar achatadas e alongadas, como se fossem escamas. Aquelas escamas que cobrem a superfície da pele do peixe. Certo? E o epitélio de transição vai ser quando o tecido apresentar mais de um tipo de célula diferente. Aí aqui a gente tem um desenho ao lado. A gente vê que esse tipo de tecido aqui tem célula cúbica, aqui na parte de cima. Tem outros cúbicos menores aqui no meio. E aqui embaixo ele tem células colunares. Quando ele apresenta mais de um tipo de formato diferente de célula, vai ser um epitélio de transição. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembram que eu falei que os tecidos epiteliais se dividiam em epitélios de revestimentos e epitélios glandulares. Cara, deixa eu pegar aqui outra ferramenta. E epitélio glandular. Deixa eu mudar a cor. Meu Deus. Pronto. E epitélio glandular. Tudo isso que a gente falou até agora, dessa classificação dos tecidos, quanto às camadas de células que eles vão ter e ao formato dessas células, a gente estava se referindo a isso aqui, ó, aos tecidos epiteliais de revestimento. Agora a gente vai ver o que são esses glandulares. Bom, tecido epitelial glandular ou simplesmente epitélios glandulares. Isso aqui é a mesma coisa, viu? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Vocês podem encontrar aí no Enem, tanto falando tecido epitelial glandular, como simplesmente epitélios glandulares. Significa a mesma coisa. A gente viu que os tecidos glandulares, ou os epitélios glandulares, eram responsáveis por formar as glândulas do nosso corpo. Quanto a essas glândulas que esse tecido epitelial glandular vai formar, essas glândulas serão divididas em 3 grupos: glândulas exócrinas, endócrinas e mistas, certo?
E o que são glândulas? Glândulas são partes funcionais que atuam no nosso metabolismo, produzem substância e liberam essas substâncias para o nosso corpo. A gente tem vários tipos de glândulas. A gente tem glândula sudorípara, que são glândulas de suor. Tem as glândulas mamárias, que produzem leite. Tem os testículos, que produzem testosterona e espermatozoide. Então, são muitas as glândulas que a gente tem no nosso corpo. Todas essas glândulas formadas por tecido epitelial glandular. Vamos ver logo aqui primeiro o que são essas glândulas exócrinas. Glândula exócrina, o nome já diz o que ela é. Esse exo significa para fora. Exo, para fora. Aí aqui tem um desenhozinho aqui do lado, que é onde eu coloquei esse X, de uma glândula exócrina. De uma glândula exócrina, aqui. Vamos imaginar que essa glândula exócrina que está aqui desenhada seja uma glândula de suor, uma glândula sudorípara, que produz suor. Esse termo exócrino quer dizer que ela vai produzir o suor aqui dentro dela e vai expelir para fora do corpo. Ou seja, ela produz dentro do corpo e expele para fora. Isso é o que uma glândula exócrina faz. Aí, exemplo de glândulas exócrinas. As glândulas lagrimais, que produzem lágrimas. Glândulas de suor. As glândulas mamárias, produzem leite e esse leite é expulso do nosso corpo, certo? As glândulas endócrinas, aqui agora, se as exócrinas produzem a substância expulsa do nosso corpo, põe para fora, as endócrinas produzem substâncias e essas substâncias são liberadas e ficam no nosso corpo. Elas não são expelidas. Elas são expelidas da glândula, mas não do nosso corpo. Aí aqui a gente tem nesse desenho... Calma aí. Nesse desenhozinho aqui ao lado, ó, vários tipos de glândulas endócrinas. Aí a gente tem aqui a hipófise, que fica no cérebro, que produz hormônios, diversos tipos de hormônios são produzidos por essa hipófise, certo? Temos aqui no pescoço a glândula tireoide, que vai produzir hormônios também. O pâncreas, aqui ó, fazendo parte das glândulas endócrinas. As glândulas suprarrenais, que ficam nos rins. Os ovários, no caso das mulheres. E os testículos, no caso dos homens. Então, todas essas glândulas aqui, para serem consideradas endócrinas, elas produzem substância e essas substâncias ficam no nosso corpo. Esses hormônios que elas produzem ficam no nosso corpo, participando de algum tipo de metabolismo. Cada um vai ter sua função específica, não cabe a gente agora estudar o que esses hormônios fazem, certo? E a glândula mista? A mista, o nome já diz. Se ela é mista, ela vai atuar como sendo uma glândula exócrina e ao mesmo tempo sendo endócrina. Então essa glândula mista, ela vai produzir substância, no caso hormônio, de duas formas, ou de dois tipos diferentes. Uma determinada substância ou hormônio, ela vai produzir, vai expelir, vai ser expelido para fora do corpo, e a outra é produzida e fica na nossa corrente sanguínea. O exemplo de glândula mista é o pâncreas. Aqui, ó. Pâncreas. Aí, se vocês perceberem, nessas ilustrações aqui, o pâncreas, aqui onde eu estou marcando, entra como sendo uma glândula endócrina e, ao mesmo tempo, ela é uma glândula mista, porque também é exócrina. Aí aqui a gente tem um desenho
uma figura de um pâncreas. Deixa eu explicar para vocês como esse pâncreas vai atuar. Cheguei. Pronto. Aí o pâncreas é esse órgão aqui, ó, que fica situado na parte de fora do nosso estômago. Isso aqui é o estômago e essa estrutura aqui é o pâncreas. Como ele é uma glândula mista, ele vai atuar produzindo uma substância chamada suco pancreático, que vai atuar na digestão. Então ele vai produzir esse suco pancreático e vai liberar aqui, ó, para o sistema digestivo. Se ele vai liberar para o sistema digestivo, esse suco pancreático vai entrar em contato com o alimento que a gente comeu e uma hora ele vai ser eliminado do nosso corpo, certo? E ao mesmo tempo ele vai produzir dois tipos de hormônios. A insulina, que é bem conhecido, e o glucagon. Esses dois hormônios, juntos, eles atuam no controle do açúcar no nosso sangue. Se vocês verem aqui, ó, aqui temos um vaso sanguíneo, aqui onde eu estou riscando, com ligação direta com esse pâncreas. Então vai ser por esse canal aqui, ó, por esse vaso sanguíneo, que ele vai liberar essa insulina e esse glucagon para a corrente sanguínea. Resumindo, o pâncreas, uma glândula mista, por quê? Produz o suco pancreático, que vai ser usado aqui no processo de metabolismo da digestão. E esse suco pancreático vai ser eliminado junto com as fezes, quando a gente evacuar. Então isso vai caracterizar o pâncreas como uma glândula exócrina. E ao mesmo tempo ele vai produzir glucagon e insulina, que vai ser liberado para a corrente sanguínea e vai ficar circulando no nosso corpo, dando ao pâncreas a função também de glândula endócrina. Como ele faz as duas funções, ele vai ser considerado uma glândula mista. Aí agora eu quero que vocês me digam por áudio se vocês têm dúvida, querem perguntar alguma coisa, se conseguirem entender isso sobre glândula exócrina, endócrina e mista. E que essas glândulas elas são compostas por tecido epitelial glandular. Me digam aí alguma coisa. Pronto. Ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar. Ninguém escreveu nada no chat. Não, ninguém escreveu nada, não. Pronto, então estão conseguindo entender, eu imagino. Que bagaceira que eu fiz nesse slide. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Continuando, a gente viu que o tecido epitelial de revestimento, ele vai ter a função principal de revestir todos os órgãos do nosso corpo. E nós temos um grande órgão no nosso corpo, o maior órgão de todos, que é a pele, certo? E essa pele, ela vai ser basicamente composta de tecido epitelial. Por isso, agora a gente vai dar uma estudada na pele, vai ver as funções da pele, as camadas da pele, como ela é formada, etc. Essa pele, a pele humana, nossa tão amada pele, nosso corinho, ela é chamada de tegumento. Como um órgão, a pele é chamada de tegumento. E esse tegumento, ele vai ser formado pela pele junto com os seus anexos. E o que são os anexos da pele? São esses aqui, ó: unhas, pelos e glândulas. Unhas, pelos e glândulas, juntos com a pele, formam isso aqui que a gente chama de
tegumento, que é o maior órgão do corpo humano. Deixa eu pegar aqui uma coisinha menor. Aqui do lado, a gente tem uma imagem do que seria um corte de um pedacinho de pele. A gente tem uma ideia de como seria isso aqui, ó. Aí a gente vai ter o pelo aqui na pele, os vasos sanguíneos aqui, uma camada chamada de tela subcutânea, que é uma camada de gordura que a gente tem embaixo da pele, que é isso aqui. E essa nossa pele ela vai ser dividida em duas partes. A parte superficial da nossa pele, aqui, será chamada de epiderme, e a pele mais interna, essa parte aqui em branco, de derme. Epiderme, derme. Se vocês observarem nessa imagem, ver essas veiazinhas aqui em azul e em vermelho, isso são vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos fazendo parte aqui, ó, da região da derme. Enquanto que a epiderme, a parte superficial aqui, não tem vasos sanguíneos. Mas a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. E aqui a gente tem o desenho de uma unha. Unha, que é o anexo da pele, formada de queratina, que é o mesmo material que forma o cabelo, e que vai ter aí a função de ajudar no nosso movimento de apreensão, de pegar as coisas. Funções da pele. Tudo que tem no nosso corpo tem uma função ou várias funções. E as funções da pele será revestir o corpo, quer dizer, cobrir o corpo, proteger o corpo. Ela vai atuar na proteção contra micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, como se fosse uma barreira física mesmo, evitando que esses seres microscópicos cheguem até nossa corrente sanguínea. Certo? A pele vai ter a função de evitar a perda de umidade. Quando eu digo aqui essa função de perda de umidade, por exemplo, alguém já foi no açougue, eu acho, já viu lá um pedaço de carne sem pele, ou a carne simplesmente que a sua mãe compra. Um pedaço de frango, uma coxa de frango. Se você tirar a pele de uma coxa de frango e deixar ela exposta, ela vai secar, ela vai desidratar, porque ela vai perder umidade excessivamente. Enquanto a gente com a pele, do jeito que somos normal, a gente vai perder umidade, só que de uma forma controlada. A gente não chega a secar. Outra função da pele, regulação da temperatura. Certas áreas de nossa pele, como orelhas, face, pés e mãos, no caso as extremidades do nosso corpo, vão ter vasos sanguíneos bem próximo à camada superficial da pele, que vai ajudar a gente a resfriar o sangue. Ou seja, quando você corre, que sua bochecha começa a ficar vermelha, suas orelhas ficam vermelhas. Aquilo é o quê? Um aumento no fluxo do sangue, faz com que o sangue fique circulando rápido, e na medida que o sangue passa nessas extremidades, pés, mãos, orelhas, face, ocorre uma troca de calor. Esse sangue ele é resfriado e volta para o corpo. E essa resfriação do sangue vai ser feita pela pele. Por isso que temos aqui a função da pele como reguladora de temperatura. Penúltima função aqui, captação de vitamina D. A gente precisa dessa vitamina D e ela atua no nosso corpo, ajudando a fixar o cálcio em nossos ossos. Você pode ter o seu organismo cheio de cálcio. Se você não tiver vitamina D,
não consegue acontecer essa fixação do cálcio e seus ossos ficam fracos. E essa vitamina D é uma vitamina que ela é sintetizada a partir dos raios ultravioletas do sol. E quem vai captar esses raios ultravioletas do sol é a pele. Por isso que tem aqui essa função, captação de vitamina D. Como última função da pele aqui, sensações táteis. Quando vocês estavam lá no ensino fundamental, vocês devem ter estudado os 6 sentidos. Olfato, paladar, visão, audição e tinha o tato. Essas sensações táteis, no caso a pele, ela vai nos permitir sentir o que tem ao nosso redor, como frio, calor, toque, etc. Vindo aqui, para esse segundo lado, do lado de cá, a gente vai ver que a pele ela é formada de 2 camadas, como eu disse no slide anterior. A epiderme e a derme. Aqui bem destacado, no desenho, a gente tem a epiderme, formando a camada superficial da pele, sem vasos sanguíneos. E aqui a gente tem a derme, com a presença de vasos sanguíneos. Aí vocês lembram que uma das características do tecido epitelial é a não presença de vasos sanguíneos. Então, olhando aqui para a derme e epiderme, vendo que a derme tem vasos sanguíneos, a epiderme não tem, a gente pode concluir que apenas a epiderme é constituída de tecido epitelial, certo? Isso vai ficar para uma próxima aula, porque a nossa aula já acabou e eu tenho de ir para os segundos anos. Aí eu vou pedir para vocês que façam o seguinte. Antes de vocês saírem da sala, vocês vão até o chat e deixem lá nos comentários o seu nome e a sua turma, porque eu não consegui fazer aquela ata que eu fiz a semana passada para vocês entrarem e assinar. Então coloque aí no chat seu nome e a sua turma para depois eu fazer a chamada. Tá certo, minha gente? Vocês estão me ouvindo? Estou. Pronto. Então, 2h19, não vou começar outro slide. Então esse tempinho é para vocês entrarem aí no chat e colocarem o nome e a turma, certo? Eu não estou passando a atividade ainda, exercício, porque quando a gente concluir essa parte do tecido epitelial, aí é que eu vou passar um exercício para vocês fazerem, tá certo? Ou na sala, quer dizer, na sala não. Porque a gente não vai ter mais tempo de responder exercício na sala, vai ser só aula. Mas aí quando eu for passar esse exercício, eu deixo lá no Classroom, ou a gente faz um exercício do livro e vocês praticam isso que a gente está vendo nesses slides. Lembrando que a aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar ela lá no